Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Hoje nós vamos retomar o nosso estudo, trazendo uma visão, fazendo uma recapitulação de tudo que a gente já falou, inclusive, de coisas que a gente ainda não falou. No final, eu quero trazer algumas aplicações práticas da vida de Davi como um todo para a nossa edificação. Amém? Amém. Bem. Então, a gente já falou isso no livro que está disponível para vocês. O título entendido hoje é Entre Davi, entre a coroa e a cruz, a jornada do homem segundo o coração de Deus. Todo cristão está nessa mesma jornada. Hoje a gente vai querer falar sobre essa retrospectiva total de toda a vida de Davi. Então, primeira menção, por assim dizer, de Davi está em 1 Samuel 16. Nós já falamos sobre isso, eu quero só recapitular, até porque, como nós fizemos um estudo sequencial, eu creio que alguns irmãos não tiveram a oportunidade de ouvir acerca de determinadas coisas. Então aqui, Samuel vai ungir Davi como rei. 1 Samuel 16. E o versículo-chave, por assim dizer, dessa passagem, desse primeiro momento na vida de Davi, nós separamos 10 momentos na vida de Davi, e o primeiro momento é quando Davi é chamado no anonimato, mostrando como Deus vê. No versículo 7 de 1 Samuel 16, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse versículo é um versículo muito bonito, né? É um versículo que mostra realmente como Deus olha para nós no seu trono, mas é muito fácil também para algumas pessoas se confundirem. Eu já vi muitas pessoas aplicando esse versículo de uma maneira muito equivocada, querendo dizer que Deus não está atentando para a aparência deles, mas essas pessoas não têm nenhuma demonstração externa no seu cristianismo. Então isso é muito perigoso, você pegar uma passagem como essa, tão importante, tão bonita, que fala justamente da escolha do novo rei, de um rei segundo o coração de Deus, mas é importante que você entenda que nós não podemos desconectar a árvore dos seus frutos. Então, cuidado com essa cilada de você achar que você não tem aparência de cristão e que mesmo assim Deus está aceitando a sua oferta, o seu cristianismo. Não, cristão ele tem a aparência de cristão e ele tem a essência de cristão. É claro que alguém pode ter apenas a aparência e não ser cristão de verdade, isso é fato. Mas se você é um cristão de verdade, isso tem que ser perceptível. Como o próprio Senhor Jesus disse, não se pode esconder a luz. Glória a Deus. Não se pode esconder, uma luz não é acesa para ser colocada embaixo da mesa, pelo contrário, acima, para que ilumine a todos da casa. Então, esse versículo ele tem que ser visto com todo cuidado, porque muitas pessoas estão dizendo isso, Deus sabe o que eu tenho no meu coração. Eu não sei, você pode me mostrar? Porque se a referência for Davi evidenciou isso muitas vezes. O que ele trazia no coração dele. Um filho obediente, um filho humilde, uma pessoa que estava sempre à disposição de servir ao seu pai, ao rei, principalmente a Deus. Um jovem de fé que enfrentou um gigante, mesmo sendo um jovem apenas. Então, essa é uma pessoa que tem um coração que agrada a Deus. Então, cuidado quando você entrar nesse processo de autodefesa.
que é o que muitos cristãos, infelizmente, fazem, né? Eles tentarem defender a sua falta de compromisso com Deus por meio de versículos como esse, né? E não é o caso. O versículo está falando aqui justamente de que o fruto que nós devemos produzir, ele vai além da aparência. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos nos atentar principalmente para as coisas que não se veem, porque elas são eternas, enquanto as que se veem, elas são passageiras. Se Deus permitir, a gente vai chegar, inclusive, ao final da vida de Davi, e a gente vai ver que Davi também chegou à sua velhice. Davi teve problemas característicos, né, da velhice, e isso não significa absolutamente nada, no sentido de que Deus está punindo a pessoa porque a pessoa chegou até uma idade X ou Y, de forma nenhuma, né? Então, cuidado para que você aplique sempre o versículo da forma correta. Então, o contexto aqui é a unção do novo rei, e justamente fazendo um contraponto ao antigo rei, que ainda era rei, o rei Saul, que era assim, né? Uma pessoa forte, uma pessoa formosa, mas que internamente era covarde, inseguro, e, acima de tudo, era uma pessoa que não tinha confiança no Senhor, por isso foi reprovado por Deus. Então, o cristão, ele precisa sim ter qualidades. Essas qualidades são demonstradas por meio das ações que ele faz, da vida que ele vive. É claro que nós não precisamos, né, fingir que somos cristãos, porque se de fato somos cristãos, isso vai ficar evidenciado naturalmente por meio do nosso proceder, né? Segundo ponto, já adiantando, porque são 10 pontos e depois são 10 aplicações práticas. Segundo ponto da vida de Davi, né? Muita coisa, como vocês viram até no livro, o livro tem mais coisa, mas aqui eu quero trazer essa visão realmente panorâmica. O segundo ponto da vida de Davi está logo no capítulo 17, que é justamente o embate entre ele e Golias. Foi todo o povo diante de um rei covarde, que é Saul, que só tinha essa aparência, mas não confiava. E entenda, covardia aqui, irmão, não estou falando covardia no sentido, né, humano, mas covardia no sentido de quem não confia em Deus. Isso fique sempre claro quando a gente está pregando. O pressuposto é que nós estamos falando para cristãos, né? Nós estamos falando do ponto de vista cristão, não simplesmente da covardia natural de qualquer ser humano, mas nós, como seres humanos, também temos medo, também temos receio, também ficamos, né, inseguros em relação a determinados desafios, mas é aí que entra a fé. Então, o covarde, do ponto de vista bíblico, é aquele que é vencido pelo medo e não vence o seu medo por meio da fé. Essa é a covardia bíblica, que inclusive é uma das certezas que temos, que os covardes não herdarão o reino dos céus, porque está explícito isso no nos capítulos finais da Bíblia e no Apocalipse. Então aqui essa guerra acontece, vocês já sabem como Golias lança o desafio, e Davi, pela providência de Deus, porque Davi não estava contado no exército, enquanto a guerra se desenrolava, Davi estava na casa do seu pai, ele não tinha idade para estar ainda, né, no exército, não tinha idade militar. Então ele vai lá a pedido do seu pai para saber como estavam os seus irmãos, que esses sim estavam alistados, por assim dizer, no exército de Israel. Ao chegar lá, Davi se depara com a cena que vocês já sabem, como ele diz que ele vai lutar. Depois os seus irmãos, né, vão falar mal dele, achando que ele quer chamar a atenção. Depois o próprio Saul, né, vai tentar tirar essa ideia da cabeça dele de lutar contra Golias. Quando veem que não tem, né, como tirar isso da cabeça dele, do coração dele, Saul oferece a sua armadura. Ele explica que não consegue, porque não é dessa forma que Deus ensinou ele a combater, e ele vai lutar contra Golias. E aqui, o versículo chave dessa parte está já justamente no confronto
de Davi com Golias, quando Davi responde às ameaças, né, e agressões verbais, por assim dizer, de Golias. Davi fala no versículo 45 de 1 Samuel 17: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 46: Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Essa é a fé de Davi. A fé que o Senhor Jesus vai dizer que se a gente tiver essa fé como um grão de mostarda, nós daremos ordens aos montes e eles se submeterão. Essa é a fé que Jesus vai dizer: aqueles que creem em mim farão obras ainda maiores do que as que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Essa é a fé que nós, como igreja, deveríamos ter. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Mostrando que esse enfrentamento de Davi nunca foi para que ele fosse enaltecido, mas pelo contrário. O que Davi mais desejava era a glória de Deus. Que ficasse claro para todos, principalmente para aqueles que se dizem povos de Deus, que Deus é poderoso. É muito triste quando a gente olha para um cenário de uma igreja onde as pessoas não conseguem passar por nenhuma privação e clamar socorro da parte de Deus. As pessoas, na maioria das vezes, quando as dificuldades estão chegando, elas já tentam resolver essas dificuldades segundo, né, os costumes humanos ou, né, segundo como melhor lhe parece. E, na verdade, a Bíblia nos diz que nós estamos nessas situações sendo provados. Queria convidar vocês aqui a ver isso. Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6. Já falamos aqui, inclusive, recentemente, e quando falamos sobre o esfriamento espiritual, que uma das causas do esfriamento espiritual e da apostasia é a falta de temor a Deus. Aqui em Deuteronômio capítulo 6, vou fazer a leitura a partir do versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra e que passais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel. Veja essa expressão, como a gente já falou, é a expressão em hebraico, shma, ouve, mostrando que o povo de Deus precisa ouvir. Então, muitas vezes nós ouvimos pregações, ouvimos assuntos repetidos, mas é impressionante como não assimilamos. Então, a ideia do shema aqui, do ouvir, é ouvir atentamente, associado com a ideia de guardar o coração. Esse processo é ato contínuo. Você ouve e guarda no coração, justamente para não pecar contra o Senhor. Você ouve e guarda no coração para você estar atento a obedecer no momento em que essa obediência for pedida, exigida, como a gente vai ver aqui mais adiante. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. É exatamente esse versículo que Jesus faz menção no Novo Testamento. E Jesus acrescenta mais uma passagem que ele diz: e amarás o Senhor teu Deus de todo entendimento. Mostrando como é importante que a gente compreenda a vontade de Deus e veja como ela é para nós boa, perfeita e agradável, e possamos de fato gritar aos quatro cantos que Deus é bom. Versículo 6: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. A ideia aqui do autor é mostrar que a palavra tem que estar com a gente o tempo todo. É como nos Salmos, quando a gente lê: medita de dia e de noite. Não está falando de dois momentos específicos do dia, o dia e a noite, mas essa expressão no hebraico significa o dia inteiro. Medita no Senhor de dia e de noite, quer dizer durante todo o dia. Continuando aqui, versículo 8: também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. A ideia aqui de testa, né, e a mão fala de uma forma de pensar que leva você a agir. Como a gente vai ver essa mesma forma de falar lá em Apocalipse. A marca da besta vai estar nesses dois lugares, na testa e na mão, mostrando um povo que deu as costas ao Senhor e que demonstra isso através dos seus pensamentos e as suas atitudes. Versículo 9: e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste, as casas cheias de todo bem que tu não encheste, os poços cavados que tu não cavaste, vinhais e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares, guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. A ideia aqui é mostrar, mais uma vez, que tudo que temos nos foi dado pelo Senhor. E talvez a maioria de nós tenha dificuldade para dizer isso, porque temos uma forte influência do secularismo, né, na nossa maneira de pensar ainda. Então, muitos de nós achamos que conseguimos determinadas coisas em virtude do nosso esforço, da nossa dedicação, da maneira como nós escolhemos, né, como diriam as pessoas, correr atrás, e por conta disso nós temos coisas que os outros não têm. A Bíblia vai nos mostrar que essa não é a realidade. A realidade é: todo aquele que tem alguma coisa foi Deus que deu. Nós nascemos sem nada, independente de ser crente e incrédulo. E no momento da nossa morte também não podemos levar nada. E o intervalo de tempo entre o nascimento e a morte, Deus acrescenta coisas e tira coisas segundo a sua vontade. E nós deveríamos ser extremamente agradecidos por isso, porque não merecemos. Ah, mas eu me esforcei. Pois é, você se esforçou com uma força que Ele te deu. Inclusive, aquilo que você chama de genética, a gente chama de dedo de Deus. E não estou dizendo que a genética não existe, é claro que existe consciência, mas é a forma como Deus opera a criação, criando pessoas com determinadas características e outras pessoas com outras características. Determinadas características fazem com que essas pessoas sejam mais inclinadas e tenham mais êxito em algumas áreas da vida diferente de outras. Quem fez isso? Deus. Mas é impressionante como a maioria dos evangélicos tem dificuldade com a doutrina da criação. Acho que a doutrina da criação está somente em Gênesis 1:2. Não, a criação ela continua a existir até hoje. Basta você ir em um lugar onde as crianças nascem, né? Então, todos os dias Deus está fazendo coisas, criando coisas, e nós, na maioria das vezes, não nos atentamos
em virtude do nosso orgulho. Aqui, continuando, guarda-te, versículo 12, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito. E um cristão deveria entender isso mais do que ninguém, como está escrito em Efésios capítulo 2, porque todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, até que o Senhor nos vivificou. Todos nós estávamos em trevas. Se hoje não estamos, mas algum dia já estivemos. Glória a Deus. E deveríamos então valorizar aquilo que Deus fez na nossa vida. Independente, de qualquer condição material, física ou emocional, a obra espiritual que foi feita por Cristo em favor dos seus deveria ser o centro da vida dos regenerados. Amém. Versículo 13. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. A ideia de jurar aqui é a ideia de se comprometer. Você se compromete a fazer algo porque você carrega o nome do Senhor. Versículo 14. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti. Então, o mesmo Deus amoroso, ele também pode revelar uma face irada, se você se desviar dos caminhos que ele propôs para você. E te destrua de sobre a face da terra. Versículo 16, outra passagem que Jesus vai usar no confronto com o inimigo, o Satanás. Não tentareis o Senhor, vosso Deus, como o tentastes em Massá. Diligentemente guardarei os mandamentos do Senhor, vosso Deus, como também os seus testemunhos e os seus estatutos que te tem mandado. Então veja, não tente a Deus. Pare de querer ameaçar a Deus, colocar Deus contra a parede, Ó Senhor, se não acontecer isso na minha vida, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo. Ou questionar a bondade de Deus, porque isso está acontecendo na minha vida, eu sou uma pessoa tão boa. Deve ser. Versículo 18. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor. Mais uma vez, como a gente já falou, aos olhos do Senhor. Porque muitas coisas podem ser boas aos olhos dos homens, mas aos olhos do Senhor, não. É o que a gente inclusive falou em 1 Samuel. O Senhor vê de uma forma diferente. Então, farás o que é bom e reto aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor jurou dar a teus pais, para que lance fora todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem falado. Quando teu filho lhe perguntar o futuro, dizendo o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Essa é a referência do cristão. Quando seu filho perguntar: por que você tem tanto compromisso com Deus, meu pai? É porque eu estava morto e o Senhor me deu vida. Eu estava perdido e o Senhor me achou. É impressionante que dificilmente a gente vai ter coragem de falar algo assim, porque a nossa vida não traz um testemunho coerente. Qual de nós aqui tem renunciado a tudo para seguir a Jesus? Então, você percebeu que para a gente poder falar isso para os nossos filhos, a gente precisa melhorar um pouquinho, para que eles percebam essa diferença que existe entre as nossas ações e as nossas ações hoje e as ações que tivemos no passado, para que a nossa fala não fique somente a fala. Então, são ações que nós precisamos testemunhar para que de fato essa dúvida venha. Mas por que você age dessa forma? Porque eu já fui perdido, já estive perdido. E hoje eu fui achado.
essa certeza que o cristão tem que a melhor coisa que aconteceu na vida dele foi Cristo ter o encontrado. Né? Nós não encontramos Jesus. Ele nos encontrou. Ele nunca esteve perdido. Quem estava perdido éramos nós. Infelizmente, a fé não é de todos. Então, não se deixe persuadir. Versículo 23. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos que te der, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então é exatamente isso que Davi está demonstrando diante de Golias. A fé, ela é uma atitude, né, mas que está alicerçada. Existe uma série de preceitos que alicerçam uma atitude de fé. Então, quando você, por exemplo, no caso de Davi, quando Davi parte, né, para o combate com Golias, ele está cheio de princípios cristãos que estão baseando essa atitude dele. Aquilo não é atitude emotiva, não é algo de momento, mas é algo que está alicerçado nele. E que vai fazer ele tomar não somente aquela atitude, mas muitas outras em virtude desse alicerce, que é a fé e os princípios que a fé impõe sobre nós. Né? Então, agora voltando de novo aqui para 2 Samuel, só para que a gente possa, 1 Samuel, para que a gente possa concluir. Davi, diante de Golias, e ele vai dizer, versículo 47, 1 Samuel 17, 47, e saberá toda esta congregação, como eu disse a vocês, as nossas ações, elas servem para motivar os nossos irmãos na fé, como está escrito em Hebreus 10, estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, e também para demonstrar ao mundo inteiro que eles estão indesculpáveis ao não se dobrarem à palavra do Senhor. Então, fique conhecido de todos que o Senhor é o único Deus. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Então, essa é o princípio bíblico que rege essa atitude de Davi, e a gente já sabe qual foi, né, o final da história, como Davi triunfa sobre Golias, e com a própria espada de Golias, ele arranca a cabeça dele. O terceiro momento na vida de Davi está entre os capítulos 18 e 24, é justamente o momento das cavernas. Davi agora, por inveja de Saul, ele se torna um fugitivo de Israel. Saul, ele cria na sua própria mente a ideia de que Davi queria tomar o seu trono. Em momento nenhum, Davi teve qualquer atitude nesse sentido. Pelo contrário, Davi sempre foi um soldado extremamente obediente a Saul. Não desrespeitou nenhuma ordem. Mas, ao ouvir uma canção, aquilo que já estava, né, corrompendo por dentro o coração de Saul, foi liberado. Essa canção, né, que você já sabe, que Saul matou os milhares e Davi matou dezenas de milhares. Então, Saul começa a imaginar, se o povo está falando desse jeito, daqui a pouco Davi vai tomar o meu lugar. Então, ele começa a perseguir Davi como traidor. Isso acontece muito, irmãos. Existem pessoas que vão sentir, né, raiva de mim, de você, sem motivo algum, né? E a gente tem que começar a entender que isso é natural. O próprio Jesus nos preparou dizendo, assim como me odiaram sem motivo, também vão odiar você, porque eu dei a vocês a minha palavra. Então, o grande problema é se a gente está dando motivo para as pessoas, né, nos odiarem. Por exemplo, hoje, mais uma vez, temos que lidar com o fato de som externo.
Vamos imaginar que a gente pegasse e dissesse, tá, é assim, então a gente pega 3 caixas de som e volta para concorrer com eles. É isso que a gente vai fazer? Não. Por que não? Porque não é a maneira como nós somos ensinados pelo Senhor. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais e por isso poderosas em Deus. Então, o nosso propósito não é forçar as pessoas a ouvirem o que nós estamos falando aqui. O nosso propósito é sermos fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias. Então, se hoje tivesse silêncio, se hoje, como hoje está barulho, independente de ser silêncio ou barulho, a nossa fidelidade ao Senhor deve se manter a mesma. Né? Então, o cuidado que nós temos que ter para não agirmos pelas circunstâncias. Por isso o apóstolo Paulo, e eu queria chamar vocês agora, abrindo em Filipenses, escreve essa passagem tão maravilhosa, mas como não podia deixar de ser, como está escrito em 2 Pedro, muitos pervertem para a sua própria destruição. Semelhança do que eu disse com vocês em 1 Samuel, aqui em Filipenses, o apóstolo Paulo nos dá essa linda lição, através de sábias palavras vindas do Espírito Santo, não somente sábias, mas inerrantes. O apóstolo Paulo vai dizer a partir do versículo 10 do capítulo 4 de Filipenses, concluindo a carta. Ele agradece aos irmãos a preocupação para com ele. Essa carta é escrita, para o apóstolo Paulo falar de alguns assuntos, mas principalmente o apóstolo Paulo estava agradecendo aos irmãos por terem enviado uma oferta para a sua manutenção. Versículo 10. Ora, muito me regozijei, Filipenses 4, 10. Muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. O apóstolo Paulo está dizendo, eu pude ver agora que vocês não se esqueceram de mim, vocês ainda me têm no coração. Hoje os tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Paulo está falando das vezes que eles contribuíram para que o apóstolo Paulo pregasse desimpedidamente, como aconteceu em Coríntios, e agora o apóstolo Paulo estava preso e eles vão enviar uma oferta para que o apóstolo pudesse se manter, inclusive, nesse período na prisão. Versículo 11. Não digo isto como por necessidade. Então, Paulo está falando isso porque se sentia necessitado de alguma coisa. É importante que o cristão tenha sempre isso em mente. A graça nos basta. A graça nos basta. Como cristãos, a graça tem que nos bastar. E se por acaso temos a necessidade de alguma coisa, rogamos ao Senhor. Se não acontecer conforme o nosso pedido, é porque a graça do Senhor tem nos bastado, inclusive na ausência daquilo que temos pedido. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, aprender a se contentar com o que você tem. Isso não significa não fazer planos. Isso não significa não apresentar para o Senhor coisas que nós acreditamos que serão importantes na nossa vida e no nosso ministério. Não. O fato é estar contente agora. É você não murmurar. É você ter o Senhor como alguém que sabe o que está fazendo e que é bom e que nos ama. E é exatamente essa grande dificuldade dos cristãos de hoje. Sempre foi, mas ainda agora é o nosso tempo, é o tempo que a gente vive. Então, essa é a grande dificuldade. As pessoas vivem a se queixar e murmurar e muitas vezes nem percebem que estão fazendo isso. É impressionante. Você pode conversar com uma pessoa 5 a 10 minutos, a pessoa só murmura e não acha que está murmurando. Por exemplo, toda vez que você fala de um fato que aconteceu no seu passado que foi ruim, de alguém que fez alguma coisa ruim com você, o que você está fazendo? Murmurando. Não, isso já passou, você está vivo. Vai até Nietzsche, filósofo doido, que não tem nada de cristão, ele tem essa frase, o que não me mata, me fortalece. Você é um filósofo doido, que não acredita em nada. E os cristãos ficam murmurando de coisas que aconteceram não sei quantos anos atrás, pelo amor de Deus.
Então para com isso, para de se queixar, seja uma pessoa agradecida e você será uma pessoa agradável. Glória a Deus. Para de se queixar. Amém. Ah, eu estou sentindo dor. É mesmo, que legal. Antes de vir para cá, eu passei na farmácia. Quer ir lá? Não é isso. Quer dizer que eu sou o melhor? Não, irmão, isso faz parte da vida. Se no meu caso você está com dor na coluna, é porque tem coluna. Se eu estou com dor na perna, é porque eu consigo andar. Não parar de se queixar. É impressionante, o povo se queixa de tudo. E os pequenos a mesma coisa. A comida está ruim, a cama está ruim, o não sei o que está ruim, está tudo ruim e pronto. Misericórdia. Tudo ruim, está tudo horrível, né? Ou não, aprender a viver contente. Glória a Deus. É isso, sabe? Não é fingir que a vida não tem situações difíceis, é claro que tem. Mas vem cá, Deus não está com você? Ou não está? E se Deus é por nós, quem será contra nós? É bom falar, chega a se romper. Mas e na hora da prática? Deus é por nós? Caiu da bicicleta, se ralou todo. Estou falando de mim. Deus é por nós? É. Levantou, meu filho, a bicicleta ainda está andando, vai nela, senão sai carregando ela lá, vai, né? Dando glória a Deus, né? Porque situações adversas todo mundo passa, irmão. Todo mundo passa por situações ruins, até o ímpio. Mas eu quero saber como é que você vai reagir. A vida é difícil para todo mundo. Você quer chorar, chore. Chorar não é pecado, não. Amém. Mas pare de se queixar. Pare de querer de ser essa pessoa insuportável. É. Que a gente tem que suportar porque é cristão. Tem gente que exercita a nossa longanimidade o tempo todo. Aleluias. E tem que ser longânimo mesmo, né? Mas nada como você dar um conselho para a pessoa melhorar. Amém. Não digo isso, vou repetir. Por necessidade. Porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Você entendeu? Oh, Jesus. Mas eu não consegui emagrecer. É verdade. Porque eu não consigo comprar comida de dieta. É cara. Você já experimentou não comer? Emagrece do mesmo jeito. Você nem precisa comprar comida de dieta. Você não precisa comprar comida nenhuma. Ó. Emagrecer é matemática. É déficit calórico. Você consome X, né? E você tem que queimar mais, para poder ter déficit e perder peso. Já pensou você não comer nada? Não precisa nem ser 40 dias. 20. Já pensou a economia que seria? 20 dias sem comer nada, dependendo de algumas pessoas, sem economia, que daria para comprar, né? Um guarda-roupa. Socorro, Jesus. 20 dias nada. Água. Cafezinho. Só na igreja que é de graça. Pronto. E aí, ó? Mas porque eu não consigo tomar aquelas coisas que as pessoas tomam para emagrecer. Puxa, não tome nada. Tem gente que é tudo fácil. E aí quando não sai tudo fácil, a gente, igual uma criança mimada, vai, né? Não, cresça. Amém. Reaja como um cristão maduro. As coisas não estão como você queria. Bem-vindo ao mundo. É isso aí. Né? No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Deixa de ser chato, é o que Jesus está dizendo. Tenha bom ânimo. Mas Jesus fala e o pessoal não ouve. Isso é Davi. Nas cavernas você não vê queixa da parte da vida. Davi está lá, não tem a chance de matar Saul 2 vezes. Nada, só. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido. Você sabe estar abatido? Está triste. Tristeza faz parte da vida, irmão. A alegria do Senhor é a nossa força, mas a alegria que Paulo fala aqui, inclusive nessa carta, é a alegria do Senhor. Isso não significa que a gente não passe por momentos de abatimento, de tristeza, faz parte. Por isso que eu disse, chorar pode. Amém. Sei estar abatido, sei também ter em abundância.
Sabe como é quando você ganha um pacote de chocolate, você não quer que ninguém sabe? Pois é, não, você tem que saber de abundância, meu filho. O pacote de chocolate está para dividir para todo mundo. Não, pastor, vai ficar pouquinho. Não, você tem abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Então você aprende a agir tanto na escassez quanto na abundância. É o cristão. Tanto ter fartura como a ter fome. Tanto ter abundância como a padecer necessidade. Versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Percebeu? Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Veja, o cristão é esse tipo de gente que os leões olham e ficam com medo. O leão não vem de ver não. Vai de ver não que é um Daniel da vida, os leões ficam tudo com medo. Se junta tudo no cantinho da cova, ninguém mexe. Então, o cristão pode todas as coisas porque o Senhor nos fortalece. É isso que você precisa trazer no seu coração. Você não vê Davi se queixando, Senhor, o Senhor me ungiu para ser rei e agora eu estou agora vivendo um pouco fugitivo. Era melhor eu estar pastoreando as ovelhas de meu pai sem problema nenhum. No momento que você vai ouvir isso dos lábios de Davi. Quando veio a disciplina de Davi, que a gente falou aqui recentemente, não tem uma queixa contra Deus. Agora você vê os crentes, não tem 1/1000 do cristianismo de Davi se queixando de tudo. Eu não entendo que minha vida é tão difícil. Eu preciso passar manteiga no meu pão. Não veio passada manteiga. Absurdo! Você acredita que eu tive que esquentar o meu pão porque estava frio? As pessoas estão me tentando. Cara, eu enlouqueço. Eu nem vou dizer nada, o pão veio sem queijo. Como é que você come um pão sem queijo puro? Tá me achando que eu sou o quê? Sabe, é uma futilidade assim que beira a insanidade. Né? O que determinadas pessoas falam assim, beira a insanidade. Ou a pessoa nunca leu nada da Bíblia, ou sabe, não sei. Porque é umas queixas assim tão fúteis, tão ridículas, que a gente fala, é possível que uma pessoa dessa em algum momento lê alguma passagem bíblica. Isso é uma igreja bem, bem distante daqui, onde o Shurek tem um rei, viu? Não é por aqui não. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Olha como é legal ajudar as pessoas. Amém. Eu creio. O apóstolo Paulo vai dizer sobre essa bem-aventurança de dar. Em outra passagem, nós aprendemos como devemos levar as cargas uns dos outros e assim cumpriremos a lei de Cristo. Aqui fala sobre isso. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão somente vós. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Então, quando você contribui, como está escrito em Romanos, capítulo 10, como pregarão se não forem enviados? Quem são os macedônios aqui? São aqueles que enviam. Não, Paulo, ninguém vai te ajudar? A gente ajuda. Mas ele não era pastor da igreja de Paulo, estava em outras igrejas. Não, mas ele está pregando o evangelho, a gente tem que ajudar. Como pregarão se não forem enviados? Versículo 18. Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Percebeu? A Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém. Então, essa é a lição. No período de cavernas que Davi passou, não lhe faltou nada, nem tribulação. Até que no ponto 4 agora, o trono e a presença de Deus. A liderança depende da presença divina. Foi o que a gente viu já na vida de Davi, 2 Samuel,
Davi assume o trono. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4. 2 Samuel 5:4. A idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou Davi. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel. Então, esse é Davi. Esse é o seu reinado aqui. Davi que começou sendo ungido na época que ainda era pastor de ovelhas do rebanho de seu pai. Agora ele inicia o ministério que Deus tinha para ele. Veja um interregno de tempo. Segundo alguns eruditos, quase 15 anos entre a unção de Davi e esse momento que Davi tinha 30 anos aqui. Então é preciso que a gente saiba esperar. O próprio Davi vai escrever em Salmos, seus Salmos, e um deles ele fala, eu esperei. Você já imaginou 15 anos para assumir o reino. E aqui está só começando. Ele vai reinar por 40 anos. 15 anos foi a preparação para esse momento na vida de Davi. E é impressionante como os cristãos não querem se preparar para nada. Acha que vai vir no automático. Inclusive em algumas igrejas, a pessoa não se prepara nem para pregar. Diz que abre a Bíblia e aí a pessoa fala na hora o que quer. E você já imagina que só deve sair coisa edificante. Deve ser cada coisa assim para edificar que até os demônios se surpreendem. Então aqui você vê, tem que ter tempo. E eu quero convidar vocês a esse salmo. Vamos lá? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Salmo 40. A obediência é melhor do que o sacrifício. Davi aprendeu com Samuel. Então, como é bom quando você aprende com o erro de pessoas do passado. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Quando em 1 Coríntios ele vai descrever acerca de erros que as pessoas cometeram no passado, ele vai dizer, olha, isso está escrito para a edificação de vocês, para que vocês não cometam os mesmos erros. Não se esqueçam, um povo que Deus libertou do Egito, ele deixou morrer no deserto por conta da infidelidade deles. Então é preciso que a gente tenha isso, essas lições do passado para a gente não cometer os mesmos equívocos. É como, por exemplo, irmão, se uma pessoa deixa ali marcado, não, cuidado, aqui tem um buraco, você precisa cair naquele buraco? Não está dito que ali tem um buraco, porque você não presta atenção no aviso e não cai no buraco. E a Bíblia está cheia de alertas acerca de erros, como a gente já viu, o próprio erro de Davi, para que a gente não cometa. E é impressionante como as pessoas elas agem como se não fossem avisados, como se aquele aviso nunca tivesse chegado até elas. Davi escreve aqui no Salmo 40, a partir do versículo 1, esperei com paciência no Senhor. Ele esperou de qualquer jeito? Não. Ele esperou como? Com paciência. Você já viu que a gente faz uma oração e passa 5 minutos, a gente já... E aí, Senhor? Uma vez eu fui conversar com uma pessoa que queria um direcionamento de Deus, e eu falei, tá orando? Eu falei, já orei. Eu falei, você começou a orar quando? Ontem. E Deus ainda não me respondeu. Eu falei, esse Deus é atrasado, né? Você imagina, a pessoa está orando há um dia. É umas coisas assim. Você lembra que Moisés orou 40 anos? Tem gente que ora 40 dias. E você está querendo, Verdade. É surreal, irmão, sabe? Não, se você está orando, continue orando. Ah, mas eu estou orando tem 1, 2 anos. Continue. Você não está achando que vale a pena? Por exemplo, imagine, você está orando pela conversão de um ente querido. Ou até de uma pessoa que te vê como inimigo. Você vai parar de orar? Não. Não, continua orando.
Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Deus precisa se inclinar para alguém? Não, aqui é um antropomorfismo. A ideia do salmista é mostrar que ele sentiu Deus se preocupando com ele. A ideia de se inclinar é se aproximar. Eu esperei com paciência no Senhor e eu senti Ele se aproximando de mim. É isso que a gente tem que entender. As dificuldades, elas servem para se aproximar de Deus. Lembre sempre de Jó. Ele conhecia Deus de ouvir falar, e depois das dificuldades, uma proximidade infinitamente superior. Os meus olhos contemplam o Senhor. Amém. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Essa rocha tem nome: Cristo Jesus. Firmou os meus passos. A ideia de firmou os meus passos é: agora eu ando sem fraquejar. Versículo 3: e pôs um novo cântico na minha boca. Ó, como o Senhor pode e vai renovar as nossas esperanças. Amém. Como na bem-aventurança do choro, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Como a gente falou recentemente aqui, como Deus ele está próximo daquele que está com o coração quebrantado. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Essa é a nossa atitude. Sabe, a gente vai agir de tal forma que muitos temerão o Senhor. Quando o Senhor age a nosso favor, as pessoas temem. Quantas pessoas elas vão passar por muita dificuldade por tentarem afrontar aqueles que estão servindo a Deus? A gente não deseja isso, mas a gente sabe que muitas vezes isso acontece, como aconteceu na Bíblia. Não toqueis nos meus ungidos. Amém. Não somos nós que requeremos isso, mas o Senhor. Muitas vezes Ele faz isso para demonstrar o seu amor para com o seu povo e a sua ira para com aqueles que mexem com os seus. Eu creio. É isso que Davi está dizendo aqui. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. O trono de Davi, presença de Davi, o trono de Davi é marcado por essa presença de Deus. O reinado de Davi é marcado por essa presença de Deus, e ele age como uma liderança que depende de Deus o tempo todo. Todas as suas decisões ele está lá questionando a Deus, como a gente já viu, a exceção veio a sua queda, mas o tempo todo ele está buscando o Senhor para guiá-lo. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita, percebeu? Os soberbos e nem os que se desviam para a mentira. A gente não tem que temer as pessoas. A gente teme a Deus. A gente trata as pessoas com amor. Amém. Com respeito. Amém. Mas a gente não tem medo de ninguém. Glória a Deus. Olhou feio, né? Amém. Você oferece um cafezinho, uma água. A gente não tem que temer a homem algum. Amém. Nem a situação nenhuma. Tem gente que quando vê a polícia fica com medo, porque você está devendo alguma coisa. Não, é que sabe? Não sei. Você está devendo alguma coisa? Versículo 5. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu quiser anunciar e deles falar, são mais Aleluia. dos que se podem contar. E Davi vai falando nesse sentido. Eu queria agora já passar para 2 Samuel 7, falando da aliança davídica. Amém, Deus. Aliança que Deus faz com Davi e já aponta para Cristo. Davi deseja edificar um templo, mas o Senhor não vai querer que Davi edifique um templo, mas vai permitir que o seu filho
edifique. Esse é o ponto 5, a aliança davídica. Deus estabelece um reino eterno. Versículo 4. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo, lembra Natã que vai repreender Davi lá na frente? Vai, diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitarei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei, porventura, alguma palavra, alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, eu plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa, quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, estabelecerei o seu reino. Veja que essa promessa tanto fala de Salomão como de Jesus. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. É por isso que Jesus diz, vocês destruam este templo e eu o edificarei em 3 dias. Falando justamente dessa promessa de que que Deus deu a Davi, que um descendente dele reinaria para sempre sobre o trono de Israel. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Falando dos pecados de Salomão, inclusive antes dele cometer. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então isso é um verdadeiro profeta até os dias de hoje. Nós falamos aquilo que somos por Deus ordenados a falar. Nem para mais, nem para menos, mas somente aquilo que Deus nos ordena a falar, é assim que deve ser. Agora, capítulo 6, o pecado e a disciplina de Davi. Vamos lá é o ponto 6, capítulo 12 de 2 Samuel. A gente já falou recentemente, foi inclusive o nosso penúltimo encontro. Eu só queria pegar aqui o versículo 12, o capítulo 12, perdão. Versículo 13. Capítulo 12, versículo 13. Diante de todo esse cenário de pecado e a disciplina de Deus, que você já sabe, como Davi, por negligência, acaba caindo vertiginosamente e transgredindo, se tornando em adúltero e depois em assassino, e pior, nem percebendo o que ele fez aos olhos do Senhor, vem o profeta de Natã, repreende, o Senhor determina uma correção severa a Davi. E no versículo 13 de 2 Samuel 12, é a resposta de Davi. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Está vendo? É assim que age um cristão. O cristão, quando ele é confrontado por um pecado que ele cometeu, ele não tem que se desculpar. Eu pequei contra o Senhor.
Então, eu não tenho o que dizer. E olha como isso é sincero da parte de Davi, de forma instantânea. E disse Natan a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E aqui é importante um alerta que encobrir as transgressões não necessariamente é tentar escondê-las como fez Davi só, mas muitas vezes encobrir a nossa transgressão é quando a gente tenta diminuir o peso do pecado que a gente cometeu. Então, não, pecou é grave, não tem pecado maior e menor, pecado é pecado. Amém. Ah, não, mas é porque... Não tem porquê. Então, essa ideia de Davi, em momento nenhum Davi está diminuindo o seu pecado, pelo contrário, Davi está dizendo que ele cometeu o pecado mais grave de todos, que é contra o Senhor. Ah, eu pequei contra Batseba, pecou. Eu pequei contra Urias, pecou contra a nação de Israel, pecou. Mas o fato mais grave é o que Davi está admitindo aqui. Eu pequei contra o Senhor. Amém. Eu fiz algo inimaginável aos meus olhos. Eu nunca quis, mas eu pequei contra o Senhor. Então, é isso que o Senhor espera da gente. Por isso o apóstolo João ele escreve: filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, lembrem-se, vocês têm um advogado fiel, justo diante do Pai, Jesus Cristo. Glória a Deus. Então é preciso que a gente tenha essa postura de humildade para a gente admitir que somos falhos. E quando falharmos, não tentarmos diminuir a seriedade do nosso mal feito, né? Mas nos colocar prontamente diante de Deus, reconhecendo que somos falhos e sabendo que a correção que vem do Senhor, ela é um fruto do seu amor e não do seu juízo ou da sua ira. Agora, o sétimo ponto que eu queria tratar com vocês, são 10. Estou olhando o relógio aqui para a gente não atrasar. O arrependimento de Davi, a gente já falou um pouco sobre isso no Salmo 51, que tratamos no nosso último encontro, se eu não me engano. Rapidamente, vamos no Salmo 51. Salmo 51 inicia dessa forma: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, isso é o arrependimento. Deus nos deu um novo coração quando cremos. Então, esse novo coração, ele se alegra com o que alegra a Deus e ele se entristece com aquilo que entristece a Deus. Deixa marcado. Aliás, vamos agora para o livro de Romanos. Romanos capítulo 7. Veja como é a luta interna do cristão. É o que o apóstolo Paulo coloca aqui. Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Por isso o alerta de Jesus: filhinhos, vigiai e orai sem cessar. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E aqui Paulo fala sobre isso. Porque eu bem sei, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Quando você é um cristão sincero, você sabe que por mais fiel que você seja, e por mais que você esteja tentando fazer as coisas para agradar a Deus, a sensação quando fazemos é sempre que não fizemos o melhor. É por isso que eu acho interessante quando eu já ouvi de algumas pessoas que ao fazerem um evangelismo ou alguma ação assistencial pela igreja, é uma sensação boa, pastor, de dever cumprido. E aí eu falei para essa pessoa, pois eu nunca tive essa sensação. Não. Amém. Toda vez que eu faço algo para agradar a Deus, algo que Ele me mandou fazer, a minha sensação é o contrário.
eu sou um servo inútil. Fiz apenas o que fui mandado fazer e ainda assim não fiz plenamente, porque o meu pecado não deixa que eu faça plenamente. Isso não significa que eu estou fazendo errado, não. Só para evidenciar a nossa humanidade. Nós vamos ter que combater com isso até a porta do céu. Só quando atravessarmos essa porta é que o pecado não mais nos assediará em tudo que fazemos, pensamos e falamos. Mas até lá o combate é intermitente. Aqui o apóstolo Paulo fala mais, porque não faço o bem que quero, percebeu? Você ora a quantidade de tempo que você gostaria de orar? Não. Você lê a Bíblia a quantidade de tempo que você gostaria de ler? Você pratica as coisas que aprendeu da forma que você gostaria de fazer? E olha, eu não estou nem querendo atenuar, a gente precisa se esforçar mais. Amém. Mas mesmo que a gente se esforce muito mais, que é o que a gente tem que fazer, ainda assim vamos ter essa mesma sensação de que o mal nos persegue em tudo que fazemos. Versículo 19, versículo 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado é que habita em mim. Percebeu? É esse pecado que a gente tem que lutar mais. Os pecados externos a gente tem que ter atenção, claro, sempre, mas esse é o pecado mais difícil de ser combatido, o pecado interno. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O homem interior que se renova a cada dia, enquanto que o homem exterior se corrompe. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E aí Paulo diz essa sensação que o cristão carrega. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você percebe que só pode louvar a Cristo Jesus, nosso Senhor, quem tem essa sensação? Então, enquanto a gente não tem essa sensação de maldição, a gente não pode agradecer a salvação. Salvos de quê? Então, é isso que a gente vai ver aqui no arrependimento de Davi. Essa sensação que acompanha. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Mostrando mais ainda em Gálatas essa luta que tem que existir entre a carne e o Espírito, de maneira a não darmos vazão à carne e buscarmos se encher do Espírito Santo, para que possamos combater com o bom combate da fé. Agora, o ponto 8 vai falar justamente desses conflitos familiares que vão existir na vida de Davi, que estão em 2 Samuel 13 a 18. A disciplina, ela confirma a aliança, ela não nega. Então, quando a gente vê a gente passando por uma série de dificuldades, e algumas dessas dificuldades que a gente passa hoje, sem sombra de dúvidas, são disciplinas que Deus está nos dando em virtude de falhas que ainda cometemos. Né? Então, Deus não precisa ser uma falha grande para Deus nos corrigir. Nós cometemos atos que não são corretos e o Senhor vai nos corrigir para que a gente seja aperfeiçoado de glória em glória. É isso. Mas se a gente se desvia mais, a correção vai ser maior, né? Proporcional. Mas essa pedagogia, ela acontece de forma contínua. O Senhor vai tratando com a gente por meio da disciplina. Então, Davi vai passar por uma série de situações na sua família, inclusive, né, a questão de Absalão, que a gente já falou aqui. Tudo isso em virtude da disciplina que Deus estava colocando na vida de Davi, para que ele entendesse a seriedade do pecado.
Então, eu queria levar vocês a uma outra passagem aqui, também no Novo Testamento, segundo aos Coríntios, perdão, 1 aos Coríntios, capítulo 14. Versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então é assim que Deus faz as coisas, com decência e ordem. E a igreja deveria ser nessa mesma direção. Então todas as vezes que não agimos dessa forma, agora voltando um pouco, ainda em 2 Coríntios, o versículo que eu quero ler com vocês está no versículo 31, 2 Coríntios 11, 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios 11, 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Percebeu? Então, essa oportunidade que o Senhor nos dá, a pregação vem, o ensino da palavra, quando você medita em casa, a oração que você faz todos os dias, um irmão que te dá conselho, e aí você tem a oportunidade de se julgar, de se adequar à palavra de Deus, que você não está adequado, que você não está alinhado. Mas aí, às vezes, você não faz isso. E você é um filho de Deus. O que acontece? Versículo 32. Mas quando julgados, e aí vem, se você não exerceu, né, esse auto-julgamento, se você não exerceu essa autodisciplina que o Jesus vai falar, a tua mão te faz pecar. Ó, arranca e lança para longe de ti. Isso é a autodisciplina. O que foi que Jesus falou? A tua mão te faz pecar. Quem é que vai arrancar? Você, autodisciplina. É o teu olho. Arranca e lança para longe de ti. Quando você não exerce essa autodisciplina, o que é que vai acontecer agora? Porque você é crente, vai vir a disciplina do alto. E ela é dolorosa, só para ficar claro, né? Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Entendeu? Então é importante que a gente tenha essa referência. Quando a gente fala dos conflitos que Davi passou, esses conflitos vieram para a vida dele de forma cirúrgica. Por conta da sua transgressão, vieram aqueles conflitos para Davi, para que ele aprendesse em relação aos erros que ele cometeu. Finalmente, irmãos, ponto 9, fala dessa espiritualidade bíblica. Davi, o salmista. Davi foi, sem sombra de dúvidas, o que mais escreveu os salmos. Tanto que a gente tem, né, a gente associa Davi aos salmos. A maioria dos salmos foi escrita por ele. Existem outros autores, livro de salmos, 150 salmos, mas Davi com certeza escreveu, a maioria deles escreveu os mais conhecidos. E o que o salmo revela? Na maioria da Bíblia, a gente vê muito Deus falando com o seu povo, Deus falando acerca do que ele espera que o seu povo faça. Mas nos Salmos, você vê Davi como filho de Deus falando com Deus. Então essa interação, mostrando que espiritualidade é esse relacionamento real entre você e o seu Senhor. Saindo, né, dessa religiosidade que muitos hoje, infelizmente, ainda têm, mas uma espiritualidade real, onde você e Deus se conhecem. Vocês conversam, vocês dialogam, você sabe quem é Deus e você sabe que Deus sabe quem é você. Então esse relacionamento pessoal que Davi demonstra, e a gente pode ver isso no salmo mais conhecido de todos, qual é? É o 23. O Senhor é o meu pastor. Que a gente já falou algumas vezes, expondo esse salmo. Veja como Davi coloca, muito semelhante à atitude de Josué quando se despede, quando está próximo, né, a morrer. Ele reúne todo o povo
E ele diz, olha, vocês decidam hoje qual Deus vocês querem servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A mesma coisa Davi. O Senhor é o meu pastor. Eu não sei se ele é o seu. Eu não sei se ele é o desse povo todo. Mas eu sei que ele é o meu pastor. E eu posso te dizer, porque ele é o meu pastor, porque ele não me deixa faltar nada. E nos momentos de perigo que eu passo na minha vida, são os momentos onde eu sinto mais a sua presença. Se eu passo por algum momento perigoso, eu não sinto que Deus me abandonou. Pelo contrário, eu sinto Ele presente naquele momento. E isso faz com que eu não sinta medo, que eu sinta segurança. E ainda que eu passe por esses momentos, essa segurança de que Deus está comigo me faz passar por eles sem temor. Então, essa é a espiritualidade real que a gente deve ter, que o cristão deve não somente professar, mas deve demonstrar. Então, diante, né, das adversidades da vida, nós não retrocedemos, nós avançamos. Finalmente, o ponto 10, eu vou depois disponibilizar, é um resumozinho, mas se os irmãos quiserem, eu posso disponibilizar. Amém. O ponto 10, Davi, aqui, deixa um legado. Cristo é o cumprimento da promessa. Então, qual é o grande legado de Davi? Apontar para Cristo, mostrando essa realidade, que por mais que Davi tenha sido um rei segundo o coração de Deus, mas ele era um rei imperfeito. E era necessário que viesse alguém perfeito para ocupar o trono. Então, Davi, ele aponta por meio da sua vida para Cristo. Inclusive na construção do templo, ele aponta para Cristo. Tudo na vida de Davi apontava para Cristo. Nós vamos ver, por exemplo, quando Davi escreve o Salmo 23, ele estava pensando em Cristo. E Cristo vai usar o Salmo 23 para se apresentar ao seu povo. Lá em João, no Evangelho de João, nós vemos isso. Eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Essa é a experiência que Davi descreveu no Salmo 23. Era esse pastor que Davi diz: o Senhor é o meu pastor. De nada sentirei falta. Então Davi, ele vai deixar esse legado. É um homem que viveu apontando o tempo todo para a vinda de Cristo, para a necessidade. Inclusive quando Davi escreve: feliz aquele que Deus jamais imputará pecado algum. Ele já estava mostrando sobre isso, sobre a necessidade de um Redentor, a necessidade de alguém que pagasse pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser perdoados. Uma vez que Deus é justo, para que o meu pecado não recaia sobre mim, alguém teria que pagar por ele. E é exatamente o que acontece, né, na morte e ressurreição de Cristo. E eu queria agora chegar à parte final da nossa exposição, que vai ser bem rápida, só não garanto que vai ser um dolor, que são as 10 aplicações práticas para a vida cristã. Então, o primeiro ponto que a gente já falou: valorize o anonimato como tempo de formação. A gente percebe como as pessoas na igreja querem muito ser reconhecidas, querem muito, né, de alguma forma, serem vistas como pessoas que estão fazendo aquilo que é certo. E se você não tem isso dentro de si, então você está numa situação pior ainda, viu? Que o falso humilde, ele é mais orgulhoso do que o orgulhoso aberto. Então, quando a pessoa diz: não, pastor, mas eu não quero que as pessoas me reconheçam como alguém que é crente. Você quer que eles reconheçam como incrédulo? Como falso irmão? Então, cuidado. O que a gente está falando aqui não é isso. É o fato de você entender que você precisa passar por determinadas situações para que essa vontade que Deus tem te dado a fazer coisas por amor a Ele sejam feitas. Então a gente não sai por aí fazendo as coisas que quer quando quer. A gente fez isso no caso de Moisés. Eu sinto que eu fui chamado como libertador do povo de Deus. Legal, Moisés. Aí ele sai no outro dia e mata um egípcio. Precisou 40 anos.
para aprender que não é assim que Deus faz as coisas. E aí quando ele já está com 80 anos, que ele já havia até se esquecido disso, o Senhor diz, sabe aquele desejo que eu coloquei no seu coração de libertar o povo da opressão? Pois é, agora está na hora de você fazer isso, de você cumprir. Mas agora, Senhor, eu tenho 80 anos. Pois é, agora. Então, esse desejo, se você é um cristão, você tem esse desejo. Como eu disse para você, Deus opera em nós tanto na genética humana quanto na genética espiritual. Quando você foi regenerado, Deus colocou atributos em você. Atributos esses que apontam para a vontade que Deus tem em você, para a missão que Deus deu a você. Então, esses atributos que Ele te deu estão correlacionados com a sua missão enquanto cristão, enquanto parte integrante do corpo que é a igreja. E uma vez que você não se entrega a essa missão, você sempre vai se sentir uma pessoa incompleta. Muitas pessoas estão tendo essa sensação de infelicidade na igreja porque a ociosidade gera isso. Verdade. Se você foi criado para fazer algo e você não está fazendo esse algo, é claro que você tem que se sentir um inútil. Deus não criou a gente para ser inútil. Deus criou para que fôssemos úteis. Na Bíblia, isso é colocado por meio da analogia com a árvore. A árvore tem que dar frutos. Isso está falando de utilidade. E se a árvore não der frutos, é porque ela está sendo inútil. E o que é que se faz? Corta e joga fora. É inútil? Então não presta mais. Então, essa é a ideia. Valorize esse tempo de anonimato. Valorize o tempo de preparo. Se prepare bem. Sabe? Até o mundo, olha irmão, o mundo diz que quando o treino é duro, a prova é fácil. Então, valorize esse tempo de preparo. Valorize o tempo em que você está sendo capacitado pelo Senhor para enfrentar desafios maiores ainda. Não ache que a situação que você está enfrentando hoje, né? Como eu já vi muita gente dizendo, não, eu estou vivendo uma realidade que está aquém do meu potencial espiritual. Aí você olha assim, na hora da vontade de dar risada, né? Eu falei, praticamente aqui, é Martinho Lutero na minha frente e eu não reconheci, né? Então, cuidado, para que você não passe por situações, né, ridículas como essas. Nós estamos em edificação, e a edificação, como está em Efésios 4, é para que nós sejamos servos fiéis, capacitados para toda boa obra. Segundo ponto, para a gente não demorar, são 10, confie mais no Senhor do que em recursos humanos. Foi o que a gente aprendeu com o embate de Davi e Golias. É impressionante como os cristãos, eles dizem que confiam no Senhor, mas eles vivem correndo atrás. Eles vivem confiando no Senhor, mas eles vivem praticando um credo espírita. Você sabia o que esse credo é espírita? Faça por ti, que de lá eu te ajudarei. Quem ensina isso é o espiritismo, irmão. O cristianismo não fala nada disso. A fé cristã diz, entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele. E o mais, Ele fará. Mas as pessoas, elas dizem que confiam no Senhor, mas antes elas vão buscar recursos humanos. Elas vão buscar garantir o seu lado. Eu confio muito no Senhor, mas eu tenho meu pé de meia. Eu confio muito no Senhor, mas eu faço a minha parte. Então, não é assim que funciona. Confie no Senhor mais do que você confia nos recursos humanos. Cuidado para que você não seja inclinado a ter a mesma atitude de Pedro, que disse que Jesus não morreria de jeito nenhum, que ele precisava ter misericórdia dele mesmo, Jesus. E o Senhor disse, para trás de mim, Satanás. Pedro, você parou de pensar a respeito do alto e está pensando somente de acordo com ambições humanas. Então, o servo cristão, ele precisa entender, nós precisamos de Deus. E o que mais? De Deus. Ponto. E o mais, Ele acrescentará. Se precisa, Ele acrescenta. Mas nós buscamos a Deus.
Então, você precisa de trabalho? Não sei. Eu sei que você precisa de Deus. Você precisa fazer faculdade? Não sei. Eu fiz uma e não me serve para nada. Né? Mas de repente para você pode lhe servir. Tem gente que faz 3, 4, né? Você precisa de casa? Não sei. Eu moro de favor. Para mim está tudo bem. Então, você precisa de cabelo? Não sei. Eu estou com pouco e ainda está. Né? Tem gente aqui que está sem nada. Não vou contar deles. Né? Então, o que você precisa? Deus sabe, irmão. É verdade. Busque a Deus, inclusive nisso. Senhor, e aí, como é? Pode dar uma melhorada aqui? O que precisa? Né? Então tem esse diálogo sincero com Deus e pare de dizer, se eu tivesse isso eu seria mais feliz, se eu fizesse aquilo eu seria... Isso é o cilado do diabo, irmãos. Isso é o princípio, né, de um coração insatisfeito com Deus. Amém. Então não, você aprendeu a viver contente. Então hoje você não tem emprego, que legal, aproveite o seu tempo. No dia que você não tiver emprego, eu acho isso tão interessante, irmãos. Eu ouvi isso numa palestra filosófica, não foi nem nada de crente. E o filósofo estava falando lá de Platão, Aristóteles, e ele estava falando sobre a reflexão, né, do pensamento desse filósofo em relação à vida do dia a dia. Como as pessoas, você identifica isso nas pessoas, as pessoas elas estão buscando sempre o que não tem. Então, imagine que uma pessoa não tem trabalho. O que é que ela quer? Trabalho. Aí essa pessoa foi contratada. Está lá, assinou o contrato de trabalho, carteira assinada, tudo bonitinho. Primeiro dia de trabalho, o que é que ela quer? Férias. Aumento. Claro, férias. E, inclusive, a férias com aumento, percebeu? Porque aquele salário que, para quem não estava ganhando nada, salário, agora já, aqui nada, vou trabalhar 30 dias para ganhar isso. Né? Aquilo que no primeiro momento, meu Deus, foi providência. Agora já, Senhor, tá vendo esse chefe? 2 dias de trabalho, já odeio a chefe. 2 dias de trabalho. Não deu tempo de conhecer. É verdade. Que nada, você viu como ele me olha? Aí você diz, mas ele é cego. Então, a pessoa sempre está querendo o que não tem. É assim. Quem está solteiro? Se eu tivesse um esposo. Auxiliadora. A tampa da panela. Oh, Jesus. Você tomou a minha vida. Casou. No outro dia, a mulher que tu me deste. Misericórdia. Que mulher foi essa, Senhor? Fui enganado. Então a gente vive sempre se queixando de tudo. É assim mesmo. Ô, gente chata é o ser humano, irmão. É verdade. E bicho é pior ainda, só que ele não fala, aí você não sabe, né? Mas foi corrompido pela queda também, não vai ver não, viu? Mas é essa ideia da gente estar sempre, né, de todas as formas, não valorizando as coisas de Deus, não confiando Oh, Deus. na providência do Senhor e tentando buscar a felicidade, segundo o nosso achismo. A gente nem sabe o que é ser feliz. A gente nem sabe o que faz bem pra gente. Os médicos sabem nada. Estava dizendo, tome leite, agora já não tome mais. Daqui a pouco, coma ovo, coma sem gema, coma com gema, coma com casca. Toda hora é uma coisa. Gema faz mal. Não, gema faz. Agora está na fase de gema, faz bem, viu? Mas há anos atrás, não coma com gema não. Gema no gordura, mas pra você. Tira a gema, coitado da gema, você tirava a gema. Comia 4 claras, um negócio ruim. E o que dá sabor, Deus sabe o que faz, o que dá sabor no ovo é a gema. Aí botava você para comer 4 claras de ovo. Gosto de quê? De nada, e não pode botar sal. Sob a pressão. Pronto. Aí você vai lá, aí agora não, aí depois eles se reuniram. Não, já pode comer a gema. Eu falei, agora? Eu já passei 10 anos comendo só clara. Quem é que vai me ressarcir aqueles anos? Então, você percebeu? A gente tem que confiar em Senhor, irmão. Amém. É Deus. Por isso que come como ovo frito. Mas não pode. Não pode agora. Daqui a pouco pode.
muda. Você vai ver, né? Amém. Então, tô brincando, eu como de qualquer jeito o ovo, viu? Mais frito que eu mais gosto, tá? Não é bem pouquinho óleo, porque também com muito óleo deve ficar ruim, né? Pelo menos pro meu paladar. Mas se você gosta, você já livra. Então, cuidado. Aprenda, ponto 3, aprenda a esperar o tempo de Deus. Foi o que a gente viu com Davi. Deus tem um tempo. Olha, se tem uma passagem que quase todo evangélico sabe, mas não dá atenção, qual é? Há um tempo. Para todo propósito. Rapaz, você começa a frase, os evangélicos já completa. Não precisa ser crente. Há um tempo. Todas as coisas debaixo do sol. Aí você fala para a pessoa, isso você sabe esperar? Eu não, sou pesado. Mas não tem tempo certo das coisas. Não, esses dias eu fui comprar McDonald's para minhas filhas, é de 1 em 1. Ou foi a vez desse ano. Agora eu falei para ela, só ano que vem agora. Então, aí foi comprar. As pessoas têm pressa, não demora 1 minuto. Entre um pedido no carro, fui de carro, e você pegar. Quando demora mais de 1 minuto, opa, eu pedi sorvete, você não. Opa, a pessoa não tem 30 segundos que a pessoa fez um pedido. Que ali é rápido. Mas as pessoas conseguem reclamar mesmo assim. Você consegue reclamar você se servindo. E hoje você vai no restaurante, tem lá uma bandeja, você vai se servindo, você consegue reclamar. Rapaz, tá lento demais, quem está servindo? Você. Então, não. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Tem coisas que não vão acontecer agora, irmão. Não adianta. Sabe aquele problema? Curta ele. Está na fase agora. Deus não vai tirar determinadas situações da sua vida agora, enquanto você não aprender a viver com elas. Quando você aprender a estar contente no meio daquela tribulação, aí pode ser que Deus tire. Senhor, tira, para quê? Você não aprendeu ainda. Não, tem que aprender. Glória a Deus. Estar contente no meio Amém. de qualquer coisa. Glória a Deus. Então entenda o tempo de Deus. Pare de querer adiantar as coisas. E também de querer postergar. Às vezes a gente está gostando tanto de uma coisa que a gente não quer que passe. Mas passa. Por exemplo, eu amo muito minhas filhas. E assim, gostava quando elas eram menores. Mas elas estão crescendo. Vou fazer o quê? Não posso fazer nada, né? Só orar. Quando eu lembro assim, elas falam sempre, quando eu vejo uma criança na rua, eu falo, já foi você. Meu pai, eu já sei, meu pai. Já me falou isso 100 vezes. Né? Ô filho, igualzinho os cabrinhos assim, ó. Aí, meu pai, mas eu não sou mais criança, meu pai. Não sei. Queria que fosse. Então não adianta, tem determinadas coisas que você não quer que passe e que vão. Por exemplo, quando alguém faz um bolo de chocolate, mas não é qualquer um, é aquele gostoso. Você quer que acabe? Mas eu tenho que lhe dizer, vai acabar. Né? Eu te disse, pastor, por que você deu spoiler? Porque a vida é isso. Então, tem coisas que você tem que saber, vão passar. É como, por exemplo, quem tem férias, né? Quem trabalha e tem férias. As férias duram o ano todo? Não. A sensação de quem tem férias, eu estou falando quem tem, porque eu nunca tive. Depois que eu me converti. Nunca tive. São 16 anos, indo para 17 anos sem férias. Né? Mas para quem tem férias, deve ser uma coisa assim, porque é o que eu ouço. A pessoa começou as férias hoje, são 30 dias, né, normalmente. Aí começa as férias quando está no 30º dia. Rapaz, passou voando. Oh, Deus perdoa. Né? 30 dias passou voando. Por quê? Porque passa. Férias é assim mesmo, meu amigo. E feriado? Amanhã já voltou, pá, filho. Já voltou. Não, já voltei hoje. Pois é. É assim mesmo. Não aprenda a viver debaixo do tempo de Deus. É o que a gente vai ver no caso de Davi. Preciso concluir. Ponto 4. Isso daqui a gente já falou e vamos reforçar. Nunca use meios pecaminosos para alcançar promessas legítimas. Então a gente já falou isso inclusive na atitude da mãe de Jacó. E Jacó,
fazem aquele plano, que na verdade nem partiu de Jacó, partiu da mãe dele, né, Rebeca, para que ela sabia, Deus tinha dito, ó, é o mais novo quem vai levar a bênção. Mas seu marido, né, Isaac, tinha uma preferência por Esaú. E ela, com receio, querendo ajudar a Deus, faz o que fez. A gente já viu coisa pior ainda, que foi na questão de usar. A atitude de usar foi para tentar ajudar Deus. A arca ia cair, ele não queria que a arca caísse. E a gente viu as consequências na vida de usar. Então, a mesma coisa Davi aqui. Veja que a correção de Natan, como foi? Davi, você estava querendo uma esposa? Era algum problema que você estava querendo que resolvesse? Por que você não veio conversar comigo? Você estava sentindo falta de alguma coisa na sua vida, Davi? Por que você não veio falar primeiro comigo? Porque você tentou satisfazer as suas vontades sem antes me buscar. Então veja, a gente tem que tomar cuidado para não ter nenhuma espiritualidade farisaica, nem uma libertinagem. Mas entenda, tem determinadas coisas que você sente falta e que não tem problema nenhum você falar com Deus. Não confunda, como eu falei para vocês, eu vou aprender a viver contente, então estou feliz. Mas, Senhor, eu sinto falta disso. Isso não é pecado, isso não é murmuração. Então, você apresentar a Deus aquilo que está passando por dentro de você, até porque você não pode negar a existência de determinados sentimentos. Assim como você também não pode dar vazão a eles de qualquer jeito. Mas você pode e deve apresentá-los ao Senhor. Essa é a grande questão, né? O cristão, ele tem um Deus que está ao lado dele na caminhada o tempo todo, irmão. Essa é talvez a maior de todas as promessas de Deus aqui na terra. A sua companhia. Você pode falar com Ele. Como a gente já falou aqui algumas vezes, Deus está a uma oração de distância. Então, por que você vai tentar realizar as suas vontades ao seu bel prazer sem falar com Deus? É o caso aqui. Nunca use meios pecaminosos para alcançar as promessas legítimas de Deus. Né? Por que promessas legítimas? Porque se você está desejando coisas que são ruins, Deus não vai te dar. Mas existem questões, né, que não são pecaminosas e que a gente pode pedir a Deus, apresentar a Ele, e Ele vai nos ouvir. Inclusive, se não for para a gente ter, Ele vai dar paz ao nosso coração. Ponto 5, para a gente caminhando aqui para o fechamento. Coloque a presença de Deus no centro da sua vida. Percebeu? A presença de Deus no centro da sua vida. Se a gente pudesse falar de Davi, alguma coisa é isso. Deus estava no centro da vida de Davi. Então, Davi tinha Deus como a pessoa mais importante da sua vida, de longe. Isso não é porque ele não amava as pessoas, não é porque ele não amava, né, sua família e Israel. Não, mas ele amava muito mais a Deus. Então, nós precisamos aprender essa lição, colocar a Deus no centro. Então, quando você é regenerado, quando você é uma nova criatura, a sua vida, ela agora não é mais sua. A sua vida agora está nas mãos de Deus. E é Ele quem vai te dizer o que fazer e o que não fazer. Nos ditos de Paulo, já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ponto 6. Vigie a sua vida espiritual continuamente. Então, sem intervalos. Você teve um dia hoje de obediência a Deus. Aleluia! Uma fé muito grande falar isso, né? Você teve um dia hoje que você obedeceu a Deus, mas desde que você abriu os olhos até agora, só obediência a sua vida. Isso significa que você não corre risco de pecar saindo daqui? Percebeu? Quem está em pé, cuide-se para que você não caia. E entenda ainda que o nosso inimigo, né, como se não bastasse a nossa carne, o maior inimigo, o mundo, mas Satanás, ele sabe com quem ele vai mexer. Então, se você está obedecendo a Deus, você subiu
na lista dos mais perseguidos. Tem gente que às vezes passa o dia todo, o Satanás não lança uma flecha. Por quê? Ele vai perder tempo? Aí é da galera. Aí não aguenta ver um prato de Ruffles. Aí não aguenta ver uma televisão que sai falando de Big Brothers. Né? Aí não aguenta nada. Como é que eu vou gastar minha flecha nessa pessoa? Agora tem gente, como a gente falou aqui, que está obedecendo a Deus ou querendo obedecer a Deus, aí toma ele flechada, meu amigo. Tchá, tchá, você só sente, eu estou aqui meio assim, né? Tá parecendo aquela passagem bíblica daquela senhora encurvada. Eu estou com uns bebês menores. Mas é graças a Deus, irmão. Eu dou na coluna porque eu tô coluna. Não fica com olhar de peninha não, eu tô coluna, rapaz. Minha coluna é boa. Tão boa que tá doendo. Então, você precisa entender isso. Se Satanás está investindo na sua vida, é porque você vale a pena. Tem gente que não quer que Satanás invista na vida dele, não. Diga, meu amigo, cuidado, viu? Porque o reino da coisa não é cair na mão do diabo, não. O reino da coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, vigie a sua vida espiritual continuamente. Orai e vigiai sem cessar. Então, tudo da gente conta, a postura que a gente tem no culto, a postura que a gente tem em casa, a maneira como a gente fala com as pessoas, a gente tem que estar se vigiando o tempo todo, irmão. Olha, você já conseguiu passar um dia sem falar bobagem? Um dia sem falar bobagem? Meu Deus, eu sei que eu não devo falar essas coisas, mas o que ainda sai dessa boca aqui? Botar um cadeado nessa boca. Não adianta, você ainda fala a bobagem, mesmo cadeado na boca. Mas você tem que aprender. Por isso que a Bíblia vai dizer que aquele que domina a língua, domina o corpo todo. E olha que a língua é um pedacinho pequenininho comparado ao corpo, né? Mas é o que Tiago vai falar. Então, olha os nossos desafios. O que a gente fica falando de luta contra o pecado? Ô, irmão, grande parte dos pecados da gente sai da língua. Você senta do lado de uma pessoa, filho, você chega, né? Sente o cheiro de enxofre às vezes. Não é porque a pessoa não escovou o dente, não. É porque a pessoa está falando um monte de coisa que não devia. E a Bíblia foi bem clara em dizer para mim e para você que a gente vai ter que dar conta de cada palavra frívola. Ele não está nem dizendo que a palavra é pecaminosa, assim, palavra do mal. Frívola é uma palavra sem sentido. É uma palavra inútil. Que sair da nossa boca, a gente vai ter que dar conta. Olha a seriedade que a gente devia ter em relação às nossas atitudes, né? Então, vigie sua vida espiritual continuamente. Ponto 7, para a gente concluir, são 10. Confesse os seus pecados sem desculpas. Confesse os seus pecados. A gente já falou, para de querer se desculpar. Não, dormiu no culto? Ah, mas porque eu acordei cedo. Não interessa. Não interessa. Se você acordou cedo, durma de tarde, mas não tem condição. Tu toma 5 litros de café. Só tem um culto de noite. Você não consegue um culto de noite ficar acordado enquanto o pastor prega. E o bichinho grita. O bichinho sou eu, né? Então, rapaz, faz de tudo, pula. A coluna não está deixando muito hoje, mas ele se movimenta para dar interação ao culto e a pessoa... Agora, vê se dormiu quando estava assistindo o carnaval. Vê se dorme quando assiste Se Liga Bocão. Vê se dorme quando está falando da vida dos outros. Não, meu amigo, tem que ter domínio próprio. E dormir o pecado, confesse os seus pecados. Pastor, oh Deus, me perdoa, eu sou um sonífero. Sim, eu durmo no culto. Mas confesse os seus pecados. Senão você nunca vai deixar. Se você olhar para essas coisas como bobagem, você nunca vai deixar. Sabe como é o nome disso, irmãos? Incontinente. O incontinente é quem não se controla. Você não pode ficar sentado 2 horas na cadeira, tem que levantar. Você não pode aguentar 2 horas de fazer xixi, então vou comprar uma fralda. Quer uma fralda? Não pode ficar sentado. Não pode ficar 2 horas sem beber água. Imagina a pessoa que pode ficar 2 horas sem beber água. 2 horas não pode ficar sem beber água. Não, isso é um incontinente. Não se segura. Você tem que se segurar. Você tem que colocar
regras na sua vida. Você não precisa de papai e mamãe colocando regra na sua vida. Vocês precisam, viu? Mas vocês não precisam. Se a gente já... Não, quem bota sou eu. Você imagina eu chegar em um determinado lugar e não conseguir ficar 2, 3 horas sentado fazendo o que eu tenho que fazer, ir no banheiro 5 vezes? Você está doente? Tudo bem. Compra uma fralda geriátrica. Não, mano, tem que se dominar, não pode ser assim não. A vida impõe que a gente se domine. E principalmente quando a gente está fazendo as coisas de Deus. Porque quando a gente está fazendo as coisas de Deus, a gente acha que não precisa. O que foi que aconteceu? Porque quando está em determinados lugares, nem pisca. Principalmente se tiver aqueles soldados educados da PM com um castete desse tamanho, que bateu até no repórter da Globo. Achei bom aquela parte. Não é que eu achei bom porque ele apanhou vocês ali me julgando. Não, para ver o que acontece no carnaval, irmão. Vocês ficam me julgando, tá vendo? Mas a ideia de que, não, você se move? Olha, uma vez eu passei por uma cena dessa, eu tinha 18 anos, estava em Recife. Eu e um primo meu, não dois fogo se cheio. E a gente voltando para casa tarde, uns policiais, o policial de Recife é pior do que o da Bahia, meu amigo. Não vai ver não, ainda tem sotaque. A gente estava literalmente numa encruzilhada. Você sabe que é encruzilhada, né? 2 ruas que se encontram. E a gente estava atravessando essa encruzilhada. Eles pegaram isso na parede. Mas qual? E dizia, qual parede? Porque eu não sabia se era aquela. Todo lugar, né? Aí eles foram empurrando a gente com muita calma, amor, né? Para poder fazer a vistoria. Então, vê se dá vontade de fazer xixi. Ele está lá fazendo vistoria em você quer fazer xixi. Vocês têm água aí na viatura? Passa na hora a vontade. Né? Mas por que a gente acha que quando a gente está fazendo as coisas de Deus tudo é permitido? É o que a gente falou do ateísmo. As pessoas dizem que Deus existe, mas agem como se ele não existisse. Então, você diz que Deus existe, mas se você visse ele aqui hoje, Cristo aqui hoje, pastor, seria diferente. Mas então quer dizer que ele não está aqui hoje? Teve alguma reunião que ele não esteve aqui? Então fechamos a igreja. Então, essa consciência que a gente tem que ter, todo culto, Jesus é o primeiro a chegar. Acompanha tudo que falamos, tudo que fazemos. Por isso, confesse os seus pecados sem desculpas. E o ponto 8, aceite a disciplina como expressão do amor de Deus. Então, quando a gente fala alguma coisa, quando há uma disciplina, quando há uma exortação, isso é o quê? Amor. Por que você sabe que papai e mamãe te amam? Porque gasta tempo te corrigindo. Uma das maiores demonstrações do amor paterno é gastar tempo corrigindo, porque corrigir dá trabalho. Criança, principalmente quando é pequena, ela pergunta a mesma coisa 50 vezes. Ela faz as mesmas coisas 100 vezes, até você ensinar que não pode mais fazer aquilo. Olha, vocês não contam para ninguém, tudo bem que está sendo filmado. Mas minhas filhas não, uma delas, né? Não vou revelar nomes. Uma delas tem problema com banho até hoje. Você imagina? Vai tomar banho, papai. Já tomei. É o quê? Pra ver o cabelo. Eu não é pra lavar o cabelo, não. Pra tomar banho. E quem é que fala isso? Quem ama. Porque quem não ama não tá nem aí. Nem sabe se tomou banho, não quer saber. Que nada, já tem essa idade, vou ficar mandando tomar banho? Vou, minha filha. Mando. Cadê o seu meu pé? Tá sujo. Quando entra no carro, eu vou buscar na escola, ela já fazia assim, ó. Sabe o que é? Tá com álcool. Porque tem minha filhinha mais nova, ela gosta de botar a mão na boca até hoje, assim, tem uma agoniazinha. Ela entra no carro, bora papai. Meu pai, pare com isso, não me vergonhando. Não, meu amigo, é isso aí. Você é pai, é a fase de educar, é essa. E quando Deus faz isso com a gente acha ruim? Não. Deus, o Senhor está me embaraçando. Se você julgasse a você mesmo, não precisaria ser julgado pelo Senhor.
Então, se você dá ouvido à correção de Deus, imagine, se eu chego e está tomado banho, chega a ser sente o cheiro, e quando eu tenho duas filhas, a mulher e o menino, né? Quando a menina toma banho, não dá para sentir, rapaz. Porque bota um negócio no shampoo, uns creme no cabelo, que cheira a casa toda. E o quarto é pequeno, né? Você sabe que tomou banho. Não é igual a gente que é homem. Você passa sabonete, passa o sabão de coco. Sabe aquele sabão azul, e no cabelo é a mesma coisa. Né? Você quer bom sabão de coco? Quando falta sabão de coco, é o que tem, né? Mas as meninas são diferentes. Né? Então, essa é a questão. Aceite a disciplina de Deus como expressão do seu amor. É o que a gente viu no caso de Davi. No momento nenhum ele se queixou, a ponto dos soldados ficarem impressionados. O filho estava doente, jejuou e ficou orando, não tomou nem banho, ficou só orando e jejuando. Quando o menino morreu, tomou banho, sentou para comer, normalmente. Por quê? Foi a escolha de Deus. Eu clamei ao Senhor porque ele estava vivo, mas se foi isso que o Senhor disse que era para ser feito, né? É para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Nono ponto, para concluir já passei do horário, mas já vamos concluir. Desenvolva uma vida de oração honesta e reverente. É o que a gente vê, inclusive, nos Salmos. Tenha uma vida de oração honesta e reverente. Sabe, quem vai te revelar muito de quem você é o quarto de oração. Porque, na maioria das vezes, irmãos, nós, como seres humanos, eu não vou entrar nessa questão da área psicológica, da psicologia, nada, mas a maioria das vezes a gente usa uma máscara social, mesmo sem perceber. Mesmo sem perceber. A pessoa que somos de verdade, às vezes a gente nem conhece. E como é que a gente vai conhecer? No quarto de oração. Quando você conversa com Deus, Deus revela a você quem você é de verdade. E aí você aprende, né, a lidar com isso, no sentido de abandonar o que precisa ser abandonado, iniciar o que precisa ser iniciado, para se dirigir para ser a pessoa que você deve ser. E ter a vida maravilhosa que você tem que ter. Porque não se esqueça, a vida do crente é boa. Último ponto, 10º ponto de aplicação. Fixe os seus olhos em Cristo, o Rei Eterno. É o que a gente falou de Davi. A vida toda de Davi apontava para Cristo. Desde o seu nascimento até a sua morte, tudo apontava para Cristo. E o que a gente aprende, né, como conclusão do ensino? Davi demonstra que Deus usa homens imperfeitos para cumprir os seus propósitos eternos. É isso que nós somos aqui na igreja. Homens e mulheres imperfeitos, mas todos nós sendo usados por Deus para o cumprimento dos seus propósitos perfeitos e eternos. Deus pega aqueles que não são para reduzir a nada aqueles que pensam que são. Vamos orar. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, porque és o Deus que escolhe, chama, sustenta, restaura, assim como fizeste na vida de Davi, Senhor. Reconhecemos que também o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Senhor, que não olhas segundo a aparência, mas segundo o coração. Obrigado porque a tua graça nos alcança. Antes que possamos exercer qualquer fidelidade, a tua graça nos alcança. Oramos nessa noite, Senhor, rogando pelo teu perdão, pelas nossas inúmeras negligências, pelos nossos pecados ocultos, por todas as vezes que tentamos caminhar sem depender de ti, Senhor. Te rogamos que o Senhor nos conceda um coração quebrantado, sensível à tua voz e disposto, Senhor, à obediência. Ensina-nos, Senhor, a esperar o teu tempo, a confiar na tua providência e a não tentar antecipar as tuas promessas por meio de caminhos errados. Forme em nós, Senhor,
um caráter inabalável, uma fé que é demonstrada nas batalhas, uma humildade que nos protege em qualquer momento de exaltação. Que a nossa vida de oração, Senhor, seja sincera, como a de Davi, que o nosso arrependimento seja profundo, que a nossa esperança esteja firmada, não em nós mesmos, mas em Cristo, o Filho de Davi, o nosso Rei eterno. Guarda-nos, Senhor, em Tua presença e sustenta-nos em Tua graça. Conduz cada um dos nossos passos até a Tua presença bendita do dia eterno. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus.